Pessoal, o papo de hoje foi muito legal. Nós falamos de um tema polêmico, mas que está em voga e é importante as empresas olharem para isso, que é o etarismo. Mas, gente, tem outro canal aqui no YouTube que a pessoa fala assim, ó, senta que lá vem história. Nós tivemos a ID, que nos contou histórias maravilhosas hoje. Então, fica com a gente. Qual é o seu hobby? Eu escrevo trabalhar, porque eu gosto, Você tem uma boa relação com o trabalho, você se alimenta com o trabalho também. Me alimento com trabalho, eu me alimento com gente. Olá, olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um Work for Soul podcast. Toda semana nós estamos aqui com um vídeo novo no canal. Então, se vai chegando, vai se inscrevendo, vai deixando seu like, porque são assuntos relevantes sobre o mundo do trabalho, com mais humanidade, espiritualidade, sobre um ponto de vista diferenciado. Você é muito bem-vindo, estamos juntos, como sempre aqui, eu e meu amigo Adeildo. Bom, Márcio, bom estar com você, meu querido. Bom estar com vocês também e hoje, deixa eu contar para vocês, hoje a pessoa que está participando com a gente aqui é uma das nossas primeiras pessoas que nos acompanhou e nos deu feedback, Audiência deixou mensagem, fiel. Audiência fiel. A gente está recebendo a Aide Rosas Rodrigues. A Aide, ela já me deu vários feedbacks e é muito legal porque a Aide sempre deixa claro que a gente precisa melhorar já. Ela disse pra gente melhorar o porta-lápis ali, que não tava legal. Não, era um copinho antes, daí ela falou pra melhorar. Era um copinho descartável. Viu? Ela deu essa dica. E a gente adora feedback. Então, se você está assistindo, deixa um comentário Isso aqui no aí. vídeo no YouTube, fala suas sugestões, se faz sentido o tema para você, as suas vivências com as temáticas que a gente traz aqui. A gente gosta de feedback. Isso aí. Né? E já corrigindo também, que você tá vendo ali, né? Vocês que estão aí, que estão enxergando lá, o nome da ID tá errado. Ela já me deu trocentos feedbacks, porque falta um acento Logo ela que é agudo no E. detalhista, a gente convida ela e põe o nome E hoje errado. chegou em cima do laço. Aide, seja bem-vinda aqui, alegria ter você aqui. E para mim é que é muito gostoso estar aqui, porque eu fico sempre do lado de lá, né? E eu acho sempre muito enriquecedor participar do bate-papo com vocês. E realmente é uma honra para mim, apesar de que o tema, eu já fiquei pensando se é alguma coisa assim, se é um feedback, se é né? Não posso falar outra palavra, mas Não assim, pode, fala aí. falar sobre etarismo, bom, Hoje é o tema do papo. é o tema do papo. A ideia é porque é, é um dos temas que está borbulhando aí na questão de... quando a gente fala em equidade, né, quando a gente fala em diversidade, é um dos pontos que muita gente começou a olhar com mais carinho, né, e que a gente busca pessoas que tenham uma bagagem, uma vivência, né, que realmente tenham aí uma vivência de RH para a gente compartilhar com a gente. Você já passou por muitas empresas, atendeu muitos clientes, e isso é legal, porque assim, vê ambientes diferentes, e a gente sabe que é uma questão que hoje a gente foca muito na diversidade para a gente conseguir ter olhares diferentes sobre ângulos diversos, né? E o etarismo está muito forte. A gente pega no LinkedIn, busca pelo tema, a gente vê que as pessoas estão começando a olhar com mais carinho sobre isso. Por quê? Porque justamente a pirâmide etária do Brasil está mudando. Sim. Então, passou da hora a gente olhar, falar desse tema com mais propriedade, com mais entendimento, né, Aide? Sim, e veja, para mim até é uma coincidência, né? Porque é uma coisa que sempre me preocupou também, e eu brinco muito com isso, assim, até quando eu vou trabalhar, né? No sentido de até quando vão me chamar, né? Porque eu trabalhar, eu gosto do meu trabalho, sou apaixonada pelo que eu faço. Tenho até uma certa dificuldade de preencher aqueles formulários quando dizem assim, qual é o seu hobby? Eu escrevo trabalhar, né? Porque eu gosto, Você tem uma boa relação com o trabalho, você se alimenta com o trabalho também. Me alimento com trabalho, eu me alimento com gente. Que legal. Essas conversas, Então, até essa nova forma da gente conviver com as pessoas que a gente mal conhece, né? Através das lives, que a gente não tinha essa oportunidade antes, de você estar em contato com outros profissionais, né? Sem que você estivesse ou apresentando uma proposta, ou numa relação um pouco mais difícil, assim, de cliente e profissional. Hoje em dia, com as lives, a gente tem acesso
né, há uma quantidade enorme, super variada de pessoas, de linhas de trabalho. Então, isso me alimenta muito. Eu vou, sei lá, se cometo gafe, se eu corro um risco. Olha lá, hein? Olha lá. Como é que você vai puxar o tema? Não, eu ia perguntar a tua idade. Você tem, Ah, não, tem olha, receio? Às vezes a gente não sabe mais se tá na etiqueta, Veja. se é educado, se não é. Mas nós estamos falando de etarismo. olha, aí. eu estou vindo de um trabalho em Minas, e o que me surpreendeu desse trabalho foi a quantidade de vezes que a moçada perguntou quantos anos eu tinha, e assim, ai, você vai me desculpar, embrulhava, É embrulhava, o que embrulhava. tá tipo eu aqui. Não, a essa altura eu tenho o maior orgulho de falar. Eu tenho 72 anos, vou fazer 73 dia 13 de Bacana. setembro. Uhum. Guarde a data, porque eu gosto de ser felicitada, assim. Vamos, ó, tem que deixar anotado aí já. Foi um pra alerta gente aí, mandar- Jaque, pra gente. Então, eu realmente não tenho problema. Até porque, né, eu acho que os traços da gente vão dizendo a idade que você tem. Por mais que, se você se mete a fazer algum procedimento, uma plástica, alguma coisa, a mão detona, né? O pescoço detona. Então, você fica com aquela cara esticada, mas a sua mão é uma mão de uma certa idade, né? E a minha mão ainda é de velejadora, né? Então eu sou toda pintadinha. Queimada, Ó, queimada que de sol, beleza. que legal. Então eu não tenho nenhum Mas problema, não. isso é uma das coisas bonitas, eu acho, sabe? De um envelhecimento saudável, de você começar a ver realmente essas marcas como parte da nossa história. E a gente... tudo bem a pessoa se cuidar, nada contra a pessoa Não. fazer uma plástica, mas Se a pessoa tem não pessoa se que não se sente bem, assume, né, Ede? Não. E aí começa a querer manter um visual do passado, e aí começa a ficar tão artificial que fica até feio, né? Mas você sabe o que eu brinco muito com a minha filha? Eu digo assim, minha filha chama Camila, e eu falo, Camila, o dia que você me encontrar parecida com a Terci Gonçalves, A régua tá clara ali qual que é. porque a Terci era uma pessoa pública, né? E ela tinha aquela personalidade, aquilo era o charme O dela. jeitão dela. Mas ela usava algumas coisas que não era mais para 70, 80 anos, ela nem sei com quantos anos ela morreu, né? Mas algumas coisas que não cabem, né? Então, quando eu vou comprar alguma coisa, o que eu acho bacana, a pessoa fica me empurrando. Eu sempre brinco com a pessoa. Eu acho que já passei da idade de colocar isso, né? Porque é um senso, né? Noção, né? Eu É uma brinco sempre, eu noção. falo pro João lá em casa, sempre falo, filho, você tem que ter noção. Se tiver noção, você já tá resolvido a metade da Isso, vida já. isso. O resto vai ser... Isso, Porque tem muita gente sem noção, né? Sim, você vê algumas pessoas assim com umas roupas. Eu andei dando feedback para uma pessoa que eu achei que, para quem estava na posição dela, na profissão dela, fazendo né, o aviso de um curso que ela estava dando, mas assim, muito pintada, descabelada, com uma blusa muito decotada. Você quer chamar atenção para quê? Né? Para qual das coisas do que você está falando ou que você está veiculando, né? Porque você tem que ter um bom A senso. gente ia gravar um episódio com a ID sobre feedback. Feedback. Né? Porque nas organizações hoje é um desafio, né? De A gente saber falou dar sobre- e receber feedback, né? Falamos Oi, sobre Dê, e a gente- comunicação não violenta, né? Mas E eu tenho usado, o que eu fiz? Eu peguei a comunicação não violenta, os princípios dela, e adequei, tá certo? isso mesmo. Aham. Ao que eu aprendi sobre feedback com a Fela Moscovici, que é a minha formação, uma das minhas formações é da Sociedade Brasileira de Dinâmica de Grupo, né? E ela trata, né? A Fela trata num dos livros dela sobre feedback, e é muito semelhante ao que hoje se fala de comunicação não violenta. Ah, que né? ótimo. Então, eu atualizei né, a teoria para a comunicação não violenta, porque são os mesmos princípios. Deixa eu só emendar, eu sei que você quer fazer a pergunta, porque
Qual que é o feedback que você dá, Aide, para as pessoas quando elas te chamam, ela é uma gracinha? Deixa eu falar aqui da piada interna. Antes da gente começar a gravar, a Aide tava falando do pessoal que trata ela tipo bibelozinho, assim, ela é uma gracinha. Qual que é o feedback que você dá? Não, eu até, algumas pessoas, assim, que eu tenho uma intimidade, que eu acho que seguram bem o feedback, eu respondo, né? Não sou uma gracinha, né? Mas para outras pessoas que eu sei que estão fazendo aquilo com um carinho tão grande, eu prefiro eu engolir isso e pensar assim, ela está fazendo um carinho para mim. O jeito de entendeu? expressar o amor. É o tal, jeito dela expressar o amor, né? Uhum. Até pro rapaz que me chamou de gracinha, eu sei que é uma pessoa, foi um feedback afetivo, assim, né? É que naquela circunstância não me soou bem, né? Ali a gente estava falando de um conteúdo sério que eu estava querendo passar, que eu achava que eu tenho conhecimento e estava querendo falar do meu conhecimento, né? E aí ele vira para mim e fala assim, que gracinha. Eu olhei para ele feio, né? Eu acho que é um dos pontos, né, da gente falar hoje sobre a questão do etarismo, né? A forma, muitas vezes, preconceituosa até que se dirigem às pessoas, né, da terceira idade. Mas antes disso, eu queria, Aide, a gente tem muito público de gestão de pessoas, de RH, né? E eu acho que a tua jornada seria legal você compartilhar com a gente um pouco, porque eu vou te confessar que é um dos meus sonhos de consumo, assim, chegar na melhor idade, como se fala, ativo. Isso eu acho que é um privilégio, porque eu tenho certeza que é um investimento da vida toda, de você saber viver, se cuidar, se manter mentalmente ativo, né, produtivo e atualizado. Então, eu acho tão legal isso. Eu te confesso que eu tenho um desejo muito grande de... Eu também não tenho essa visão assim, eu vou ser feliz com me aposentar. Não, eu quero continuar ativo até onde eu puder. Conta pra gente um pouco da tua jornada e como é que você está vivendo esse teu momento atual. Olha, eu antes vou te dar um feedback. Ai, medo. Hashtag medo. Segura que lá vem, Márcio. Não, porque assim, eu acho que é importante a gente ter consciência de que essa questão de chamar essa idade de melhor idade não tem nada a ver. Porque não é a melhor idade. Realmente não é a melhor idade. Você não se sente assim, não? Não. Veja você, a melhor idade é qualquer idade, desde que você viva bem, fazendo aquilo que você gosta, né? Porque você tem uma certa idade, assim, se você tem uma comorbidade, você já fica tenso. Hoje, por exemplo, eu voltei no meu médico, que eu fui a semana passada, porque eu estou com um pico de pressão. Do nada, minha pressão subiu. Como é que eu percebi? Fiquei 3 dias com dor de cabeça, do nada. Aí, fui no médico, porque eu estava com sinusite e tal, mas sinusite e pressão alta não tem nada a ver, né? Ele mediu a pressão, porque é normal, e minha pressão estava 16/9, por 10, sei lá o que, nem me lembro mais. E aí ele me fez voltar hoje, né? Então, por mais, não é a melhor idade. Se você tem uma comorbidadezinha, e olha, isso não me impede de viver, eu tomo remédio. Eu estou fazendo o glossário blacklist aqui dos termos. Então é gracinha, melhor idade. Melhor idade também, não? Eu acho que tem que chamar combinado. Idade, temos que inventar um outro nome. Tá, mas você sabe que eu também, assim, pela tradição cristã, inclusive, e rabínica também, não é a melhor idade, né? A Bíblia diz que quando você chega nos 70 e 80, o que está reservado é enfado e canseira. Porque você está com o corpo já pior do que era. Sim. Inclusive, a palavra velho, né, deve ser usada, na minha visão. Ou seja, uma coisa, ela envelhece com o tempo. Nós também envelhecemos, né? Então, o pessoal fica com uma certa... A gente fica... É que hoje é tudo muito politicamente correto, você fica cheio dos cuidados, né? Uhum. Mas a gente vai ficando...
tem coisa que não é. Você não tem o corpo, não tem o joelho, não tem a coluna que tinha. Né? Exatamente. Mas eu vejo aí pessoas que envelhecem bem e que começam a curtir os netos e chegam, olha, eu tô na melhor fase da minha vida. Pode ser também Sim. a melhor idade, não pode? Mas é Também como pode você ser. lida com as coisas que sim. te cabem, entendeu? Perfeito. É o Eu melhor lido super possível bem. O melhor para possível. a idade. Mas vai daquilo que a gente valoriza. Vai né? daquilo que você Então, valoriza. se eu vivo glamorizando o corpo, só a parte física, não tem, aí eu não vou frustrar, né? Eu acho que é a grande dica, entendeu? Você aceitar que você não é mais aquele jovem com aquele corpo absolutamente tanquinho ou qualquer coisa assim, e viver naturalmente, e encarar naturalmente as coisas que você tem, cuidando e não fazendo disso a sua vida, entendeu? Eu vou ficar chorando, imagina, eu tomo um remédio para pressão, 2 remédios para pressão alta, eu vou ficar lastimando. Vida que segue, é o que tem para hoje. Eu tomo de manhã cedo, acabou, estou bem. Entendeu? Estou com dor de cabeça, mesmo uma dipirona, porque vai passar a dor de cabeça e vai abaixar a pressão. Não, mas você está né? bem. Se eu tenho um médico e isso daí começa a ser frequente, eu vou analisar com o meu médico o que está acontecendo, o que pode estar detonando isso, porque de repente isso pode me impedir de fazer as outras coisas que eu gosto. Né? Mas você vai contar um segredo para gente? De como é que foi essa jornada para você chegar tão ativa e bem depois de 70? Olha, eu sempre fiz... Primeiro que eu acho que o próprio trabalho me alimentou, sabe? Foi uns depois, depois, assim, eu tive... meu pai era muito doente. Meu pai morreu com 65 anos e eu herdei tudo dele. Essa pressão alta, ele... foi campeão de infarto, trombose, tudo que você quiser, AVC, todas essas coisas meu pai teve, tanto é que morreu com 65 anos. A minha mãe era o contrário, minha mãe tinha uma cabeça ótima, morreu com 90 anos, ela sim era uma gracinha de pessoa, entendeu? Porque ela estava sempre alegre, você dizia para ela assim, às vezes eu ligava e falava assim, mãe, eu estou indo, não sei, né? Quer ir comigo? Ela falou, estou subindo para passar um batom. Minha casa era um sobrado, né? Ela subia e você encontrava ela na penteadeira, arrumando o cabelinho dela assim, passando um batom, e acordava, ela estava vestidinha, de colarzinho de pérola, brinquinho na orelha. Nunca vi minha mãe de outro jeito. Que bacana. Sempre foi assim. Uma outra coisa é que eu casei com um cara que ama a vida. O pai dele amava a vida. O meu sogro era uma pessoa fenomenal, jogava tênis todo dia, ele morava em frente ao Clube Pinheiros e ele tinha os amigos, jogavam tênis, ele tinha um binóculo, ele olhava assim, no binóculo assim, o pessoal já está lá. Bora lá. Descia e ia jogar tênis. Infelizmente, ele fez uma cirurgia do coração muitos anos antes do falecimento dele, numa época que não se fazia o exame de hepatite. E ele primeiro teve minha sogra, depois ele faleceu novo, 70 e poucos anos. Mas ele amava a vida. E o pai dele era assim. O avô do meu marido, seu Amélio, ele era assim também. Ele foi encontrado um dia desacordado, porque ele deixou um bilhete assim na mesa do filho, né, do meu sogro, dizendo que ele ia para não sei aonde, passando por não sei aonde. Aí ele teve um acidente, que não se sabe bem o quê, mas ele estava com uma senhora no carro. Ele já era viúvo, né? Não estou falando mal do sogro. Ele já era viúvo do sogro, do avô, né? E ele foi encontrado com uma senhora, né? Eles têm essa gana de vida, entendeu? E o meu marido, ele é assim, ele está planejando coisas assim para os 100 anos. Ele está ativo também. Ele tá não, isso é um motociclista, vocês estavam falando ele aqui. Corre no Jardim Botânico,
Ele estava super chateado porque não estava dando para ele correr, porque às 7 horas da manhã a gente está com 2 graus, né? Tá friozinho. Aí eu falei, inverte, Luli, né? Vai trabalhar mais cedo, volta umas 10h30, 11 horas e vai correr, né? Porque 10h30, 11 horas já estão uns 10 graus, uns 13, né? E vocês são motociclistas? Somos motociclistas. Olha só. Sim, se você soubesse os passeios que ele está inventando, eu preciso ter saúde, entendeu? E você falou de que A velejava Jaque tá também? planejando isso aí também. Então, nós tivemos por 40 anos veleiro. Que legal. E assim, veleiro é uma coisa maravilhosa, né? Maravilhosa, 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 assim, tudo. Eu imaginava que eu ia envelhecer morando no veleiro. De vez em quando ele fala isso, né? Ele disse que ia pôr, hoje ele falou isso, que ele ia pôr no jornal assim, troca-se um flat por um 32 pés, uma coisa assim. E aceita-se o dinheiro de volta, né? Porque você, né? Se vender o flat, quem é que vai pagar outro aluguel, né? Mas ele... Que Mas legal. profissionalmente, o que foi te alimentando a alma ao longo da tua jornada profissional, assim, para Olha, você... Eu tive muita... Primeiro, assim, eu acho que eu tive muita sorte quando eu comecei a trabalhar, porque eu fiz um concurso para a prefeitura, quando eu estava, acho que no 2º ano da faculdade, e eu fazia educação especial. E tinha um projeto na Secretaria do Bem-Estar Social, em São Paulo, que era para crianças, que eles chamavam crianças carenciadas. Era um projeto que visava estimular as crianças de creches e entidades que cuidavam de crianças, conveniadas ou não da prefeitura, porque a tese era de uma psicóloga e ela dizia que as crianças que ficavam depositadas nessas instituições, elas tinham um retardo na aprendizagem. E, de fato, porque nas creches as pessoas que cuidam das crianças largam as crianças ali e dão alimento a si mesmo, põe uma fila de criancinha e a mesma colherinha, né? Para todo mundo. Então, o projeto dela era criar uma estimulação para que as crianças fossem assim resgatadas desse problema de serem despejadas lá. E eu entrei nesse projeto, entrei em primeiro lugar, e porque eu achei que assim foi um espanto, né? Porque eu não imaginava Você é psicóloga? isso. Não, eu sou pedagoga. Pedagoga. E o projeto tinha uma equipe multidisciplinar, com pedagoga, psicóloga, musicista, fisioterapeutas, muita gente. E a gente saía naquelas combis da prefeitura e ia passando nas creches. E tinha toda uma programação didática. Eu ajudei a escrever, imagina, a programação didática de matemática, que era com blocos lógicos, foi bem naquela virada de matemática moderna, aquilo lá. E a minha sorte foi que a pedagoga da minha, porque eu seria estagiária, né? A pedagoga da minha equipe estava no processo de separação, então ela se ausentou. E eu fiquei no lugar dela. E aí eu fui fazendo as coisas assim, vou fazendo, né? Fui copiando, fazendo foi isso. acontecendo. Aí eu acho que eu fui me apaixonando, primeiro porque ao invés de trabalhar com as crianças, a gente percebeu que os adultos que cuidavam das crianças eram tão carentes quanto as crianças, né? Então a gente começou a aplicar toda aquela pedagogia para os adultos, né? E eu fui me apaixonando por aquele tipo de trabalho. E aí eu voltei para a faculdade e fui fazer, ao invés de continuar na área de educação especial, eu fui fazer treinamento nas empresas. Aí você se vinculou ao RH. Sim, aí foi uma coisa atrás da outra, né? Depois eu trabalhei na CETESB, lá eu conheci um consultor que fazia trabalhos para lá, e eu acabei gostando demais do trabalho dele. Trabalhei com ele no final 17 anos, eu até hoje chamo meu mestre. Tudo que eu sei, tudo que eu me preocupo com grupos, tudo que eu fui fazer de formação foi em função do que
eu vi com ele, entendeu? Então, eu fiz psicodrama. Em São Paulo tem psicodrama pedagógico, que você trabalha os papéis profissionais, você não trabalha a parte terapêutica, vamos dizer assim. Então, você trabalha os papéis profissionais. Depois eu fiz a sociedade, né, esse curso de dinâmica de grupo, que também não é assim, é uma formação que você entra de um jeito, se entorta lá no meio, né? Porque se você está falando de feedback, você não sabe o que é esse grupo para te dar feedback. É assim. Legal. Na veia, raiz. É, exatamente. E você sai diferente de lá. Você sai muito diferente. Eu diria assim que todo mundo deveria fazer, entendeu? Não é para quem trabalha com RH, é para quem trabalha com gente. Ô, em Aide, qualquer papel. deixa eu aproveitar e fazer um link aí, porque eu te conheci, né? A gente se conheceu através de recursos humanos. E uma das coisas que sempre me chamou a atenção foi a tua capacidade de conexão com a atualidade, assim. E eu acho que hoje, uma das grandes dificuldades, até fisiológicas mesmo, né? A gente vai envelhecendo, você começa a ter dificuldade de aprender coisa nova, Sim. tem paradigmas que é mais difícil abandonar. Como é que você está se enxergando hoje nesse mundo que tecnologia, startup, todo mundo falando um monte de coisa? Eu sempre te vi muito conectada, muito Pois é. lúcida com essa parte. Então, eu ia até chegar nisso. A minha preocupação é assim, se eu quero continuar trabalhando, eu preciso estar sempre me atualizando. Não negando o que eu vi, mas incorporando essas coisas novas àquilo que eu aprendi, porque aquela é a minha raiz. Então, quando eu falo, eu trabalho ainda com psicodrama, por mais que, assim, como eu falei, eu fiz psicodrama 40 e tantos anos atrás, né? Eu sei a data porque eu estava grávida do meu filho tem 42 anos. E fiz psicodrama nessa época. Depois eu fui fazendo outros cursos e todo ano eu invisto em alguma coisa. Esse ano, por exemplo, eu resolvi me aprofundar nas teorias do Ken Wilber. Uhum. Porque o Ken Wilber fala muito de níveis de consciência. E eu tenho uma ligação com uma empresa de São Paulo há 14 anos que trabalha com segurança do trabalho. E assim, por mais que essas pessoas tenham ferramentas, sejam capacitadas, a empresa dá tudo e os acidentes acontecem. E assim, acontece porque as pessoas deixam acontecer. Então, como é que eu faço para esse cara, né, tomar conta de si? Uma das coisas eu já percebi. Ao invés de eu ficar trazendo conteúdos assim de valores, porque todo mundo põe lá, quais são os seus valores? Família, não sei o quê, Deus, sempre coloco. Mentira! O primeiro valor tem que ser você, porque senão o resto não existe, não é? Se você não tomar conta de si, a sua família vai para o brejo. Então, não é família que é o primeiro valor, é você. E aí, quem sabe, se ele tomar consciência disso, assim, lá na boca do estômago, esse cara se cuida. Esse é o teu segredo? É por isso que você tem feito esses anos, assim, se preocupado com você? Tenho. Olha, besteiras. O que a mulherzinha do avião fala pra gente? Primeiro coloca em você a máscara. É de graça isso? Não, tem uma lógica. Se você não colocar aquela máscara, você não vai sobreviver para cuidar de mais ninguém. Então, você sempre escreve lá, primeiro as mentes, depois os processos. Primeiro a sua mente, entendeu? Cuidar da sua mente. Eu tomo muito cuidado com a minha mente. Eu me cuido mesmo. Porque se eu quero ser feliz, eu tenho que estar feliz para poder aproveitar as coisas que o outro me dá. Eu não tenho dado nenhum disso, nenhum dado científico nem estatístico, mas eu, assim, por experiência, me dá a impressão que a mulher chega mais resolvida nessa parte da final, assim, tipo de carreira, ou quando já tá nesse processo,
Você vê isso também? Ou seja, eu vejo mais mulheres na tua idade trabalhando ativa do que homens, na minha visão. Isso também tenho percebido. Não Você é? tem razão. Não Você sei tem qual que é a razão. lógica aí. Não sei se nós homens a gente se entrega mais cedo ao descanso. E não se cuida ao longo da vida tanto É assim, meio né? Eu acho largadão, que né? o homem não tem, às vezes, tanto um zelo. Eu mesmo, né? Tinha que check-up dos 40 anos. Eu fui fazer agora, 3 anos depois. Então, eu acho que a mulher tem um pouco mais de cuidado, né? Se Você cuida sabe o mais. que eu acho também? Tem uma coisa assim, aquela história do trabalho. Hoje você colocou até uma postagem sobre o trabalho, né? Pois é. Então, não gosto de falar eu acho porque fica parecendo achismo, mas o que eu percebo nas pessoas assim, todo mundo foi para o trabalho como castigo. É bem aquilo que você falou. É 20%? 20%. 20%, não é? Deixa eu fazer só o recorte para explicar, né? Sim. Então, hoje, bom, isso aqui tá indo ao ar semana que vem, mas nessa semana a Gallup publicou o relatório de Isso. qual está o estado da força de trabalho no mundo hoje. E 20% das pessoas no mundo do trabalho hoje se dizem engajadas no trabalho. Ou seja, vem em conexão do trabalho com a vida delas. O resto trabalha pelo final de semana, para pagar a conta, Pronto. ou enxergam mal no trabalho. E aí o que acontece? Quando chega a aposentadoria, se a pessoa não está assim feliz com o seu trabalho, ele acha que ele vai descansar, que ele não vai fazer nada, né? E aí o que acontece? Ele começa nessa de não fazer nada, mas aí ele começa a ficar dentro de casa, no sofá, brigando com, né, a mulher, os filhos, a empregada principalmente, né? Se ele é um cara que não teve uma educação de compartilhar os trabalhos de casa, ele vai ficar encostadão lá, vai achar ruim de ter que fazer. Então, eu acho que isso acaba fazendo com que ele ache que o trabalho é um Castigo, né? Tô me livrando do castigo agora. E as mulheres não, né? Muitas vezes a mulher briga para ir trabalhar para fora, não é? Então você acaba fazendo, acho que mais vezes aquilo que você gosta, né? Então eu acho que a gente vai nessa vibe assim de procurar uma coisa que você gosta, porque vejo mesmo as mulheres que se aposentam. Eu estou com uma amiga que se aposentou muito recentemente e ela está super, nossa, ela é doutora, fez uma carreira acadêmica. E ela está fazendo, imagina, artesanato, feliz da vida, está indo agora, semana que vem, o marido dela é que viajou comigo esses dias, né? Ela está indo para Florença para fazer um curso de arte com artesanato, uma coisa assim. Buscando novos objetivos, Exatamente, novos aprendizados, novas metas. Exatamente. Alguma coisa voltada mais para a arte do que para só o artesanato, talvez. A gente conversou isso numa pizza, mas eu percebi assim, ela não está jogando a toalha, entendeu? E eu acho que os homens jogam mais a toalha. Eu acho que tem um conceito na tradição rabínica que fala que nossa vida é um acumulado de vidas. Então, assim, que a gente vai tendo diferentes vidas dentro de uma vida. E eu vejo que as mulheres têm essa capacidade de ter diferentes vidas dentro da vida do que o homem. O homem é meio preguiçoso e tem, eu acho que, uma vida só. Dificuldade de se reinventar, né? Porque a mulher tem diversos papéis e eu acho que talvez, não sei, também me corrija, pensamento sem nenhum dado estatístico, mas que essa versatilidade que a mulher teve que adquirir ao longo da vida de ser esposa, dona de casa, dupla jornada, tripla jornada, hoje me parece que nesse ambiente de tecnologia, que você tem que ser transdisciplinar, transcultural, ela se adapta melhor do que o homem mais... Você vê, você já falou uma coisa, pegando lá, né, a linha do psicodrama. O homem tem um papel, né, do provedor. E a mulher, ela não é a provedora principal, às vezes na realidade, muitas vezes né? Uhum. Mas ela é a mãe, ela é a tiana, né, faxineira, né? Então ela cozinha, ela tem que desenvolver
vários papéis. Logística, ela administra a parte de logística, a parte de planejamento, de budget. Então, aquela é igual a história dos chapéus lá, vai trocando o chapéu, né? Agora eu vou botar um cap de motorista, agora eu vou pôr um chapéu de cozinheiro. Então, eu acho que a gente tem essa flexibilidade maior, não que a gente tenha escolhido isso, né? A própria vida vai fazendo isso, né? E o homem é o provedor, né? Deu uma respirada junto aqui na pergunta. Antes que você emende, eu queria puxar pro mercado de trabalho. Porque é justamente aí que existe realmente as maiores reivindicações do que não é justo em relação ao equilíbrio das idades. Então, o etarismo é muito trazido. O etarismo pode acontecer em diversas instâncias, mas no mercado de trabalho é onde aflora mais essa discriminação, esse preconceito. E a gente vê índices de demissões e dificuldades de recolocação muito maior quanto maior é a idade. Esses indicadores, você vai lá no censo, é evidente essa dificuldade, né, das pessoas que têm mais idade. E aí, trazendo um pouco aqui os dois lados, para a gente refletir um pouco. Tem, por um lado, pessoas que realmente não se atualizam, então não acompanham a evolução do business, do negócio que ela está, ou das tecnologias, do segmento que ela está atuando, se acomodam, e aí, naturalmente, por consequência, ela não vai conseguir se recolocar. E, por outro lado, tem organizações que realmente direcionam as vagas para uma faixa etária, 25 aos 40, 25 a 35, e já corta, independente das competências, que é um tremendo absurdo, né? Então, assim, são dois lados da mesma moeda. Como é que você vê essa questão? Olha, eu acho que tem isso mesmo. As grandes empresas têm um corte aos 60 anos, né? A pessoa é obrigada a se aposentar. As que têm previdência, normalmente, né? Isso. Então, isso já é um corte, porque você colocar um profissional que vem desempenhando bem, cheio de vida, aos 60 anos ele tem que se aposentar, isso é um absurdo, né? Você entra em qualquer empresa hoje, você se assusta com a idade das pessoas, só tem gente da sua idade para baixo, quase. Nem até os 50. Isso é uma realidade. Eu entrei numa empresa aqui e eu fiquei assustada com o que eu vi. Assim, e não há nenhum juízo de valor no sentido assim, essas pessoas não têm competência. Não, nem cheguei aí. Eu só fiquei assustada com a moçada que tinha Não tinha na diversidade, empresa. não tinha de idade. Não, era só gente moça. Diversidade etária não tinha. Só gente moça, tatuada, sinais deixa eu tapar a minha. Sinais de gente jovem, entendeu? Agora, esse trabalho que eu fiz, vários jovens estavam sendo promovidos para cargos de liderança muito novinhos, 30 anos. 30 anos. Então, você vê que isso é uma tônica. Eu também me assustei, por exemplo, há um tempo atrás eu conheci um pessoal muito jovem que já fazia coaching. Eu fiquei indignada, de verdade. Eu fiquei indignada. Eu falei, como é que uma pessoa de 30 anos pode fazer coaching de vida? 30 você tá... 30 já naquela época. É um curso de 3 dias, 23 anos. Nada de 20 e poucos anos fazendo coach de carreira. Não é, coach de... Pronto, coach de carreira, como? Coaching de vida. Que vida? Mas então, Muitas vezes eu hoje já me percebi assim, putz, isso eu nunca vivi. Nossa, o que eu faço agora? Sabe, aqui dentro conversa comigo, aí Dezinha, o que você vai fazer agora? O que você vai dizer? Aí você vai buscar técnica, né? Porque isso eu não vivi. Mas é que o mercado nivela muito por baixo, né? Porque é na lei da oferta e da demanda. Eu vejo, por exemplo, às vezes os clientes pedem proposta, e daí ele fala assim, cara, mas o teu preço... Sim. A cara fala, cara, não vou entrar nessa discussão. Sim. Porque assim, se você quer uma pessoa que vai sentar na frente de um executivo e vai discutir com ele com estofo, né, e conhecimento,
É diferente de você pegar o cara que nunca teve nessa situação, nunca Sim, passou por isso, né? E o mercado, mas o mercado contrata, né? Ele nivela por baixo. em termos de consultoria, eu poderia dizer para você que isso é uma tônica. Eu acho assim que eu tenho assim uma boa percepção, entendeu? Desenvolvida. Então eu começo a ver assim, consultor fazendo muitas viagens, ops, está sem trabalho, né? Ah, estou na Europa, da Itália, eu vou para não sei onde, assim, está gastando as milhas porque e está sem agenda, né? Uma outra coisa, Você vê como a ID é observadora, ela faz o Altamente consultor assessment ali. observadora. fazendo lives e montando grupo aberto, está sem cliente. Mas é que agora o esquema é ter quantidade, né? É. Você tem que ter Então, mas você escalar, vê, tem não que é. escalar. Então, a gente tem esses grupos que a gente pertence, né? E ficam lá, faça propaganda, o que você faz. Eu não sou consultora de curso, entendeu? Eu não dou curso. Não é aberto, né? Você tem o teu Não, cliente, ele se vincula a eu sou você pela consultora de confiança. processo de grupo, de organização, diagnóstico. Vou montar um curso, na minha cabeça, eu diria assim, nem sei fazer, entendeu? Mas hoje, Aide, indo para a linha do etarismo, um dos grandes pontos é que tem um suposto movimento para integrar os 50 a mais no mercado de trabalho. E do outro lado, um contingente grande de 50 a mais dizendo, cara, isso é subemprego. Você tá me colocando aí para eu me sentir, né? Enxugar gelo, para Enxugar fazer cota. para fazer cota, né? E como é Fazer que você cota. hoje tá, assim, você chega na empresa, vamos pegar esse exemplo, você chegou como consultora numa empresa onde só tem a galera, a moçada, assim. Galera, então, eu não tenho tido boas respostas aos processos, às propostas que eu envio. É, E aí vem uma resposta assim, veio uma pessoa que foi indicada pelo diretor, uma coisa assim. E aí, ou então, entra nessa questão do preço. que não dá para escapar também, né, Não, Aide? Porque o mercado acabou. Uma das coisas que eu sinto também é que no nivelar por baixo, é lei de oferta e procura, porque tem sim, muito conteúdo gratuito também, né? E muita eles não. coisa. Aí o cara Então, mas também. é por isso que eu acho que eu estou preferindo dar muito mais gás para esse trabalho que eu faço com São Paulo, porque é uma consultoria, entendeu? A gente Uhum. faz um diagnóstico, então eu percebo que eu uso o que eu sei, eu uso muito o psicodrama, né, para fazer a leitura do grupo, que vem quando a gente faz grupos focais, como é que o grupo entra, e assim, esse último foi muito interessante, é, porque as pessoas entravam assim, tem um pessoal da área agrícola que vestia uma roupa dessa cor, né, os cenouras, e o pessoal da área industrial que veste uma roupa verde, que é anti-incêndio e tal, né? Então, o pessoal da agrícola é muito mais solto, né? Então, eles sentavam assim ao redor da mesa, né? Porque no lugar que a gente foi tinha uma mesa. O ideal não é ter a mesa, mas eu fazia um círculo, né? E as pessoas chegavam e falavam assim: você vai nos ouvir? Então o cara saía dessa posição e vinha sentar bem na minha frente, Ah. sabe? Aí eu falei assim: lá vem coisa, né? Aí ele entrava na reivindicação, né? Eu falei assim: não, mas escuta, eu não posso resolver esses seus problemas, eu só quero saber assim: você está com muita raiva, né? É isso que você quer me dizer? Porque eu não vim aqui para resolver esse problema, eu vim para saber o que você está sentindo com isso, né? Então já sabe, então a senhora já sabe, entendeu? Então eu prefiro dar bastante atenção a isso, estou me dedicando bastante a isso, resolvi fazer esse curso, né, de aprofundamento da teoria integral para ver se eu ajudo mais nesse trabalho, se eu consigo penetrar mais na cabeça dessas pessoas, porque realmente eu não sei se eu vou ser chamada, fora que eu estou
longe do meu habitat natural, né? Eu sou de São Paulo, desenvolvi minha carreira toda em São Paulo. As pessoas me conhecem em São Paulo, só que as pessoas que me conheciam também viraram consultoras, né? Porque É meio. eu tinha 40, né, 50, 60, elas tinham 20 a menos, mas agora elas Agora também elas foram. É evolução de carreira, né? Isso, Vira Mas consultor. esse é um ponto que eu vejo que as organizações estão cada vez olhando mais, que é o aproveitamento dessa vivência, dessa bagagem de quem tem um pouco mais de idade, para mesclar com ímpeto, com a proatividade do Mas com jovem. certeza E como deveria é ser rico, isso. como que é rico isso, né? Com certeza. E as empresas olham tanto para a diversidade de raça, de gênero, de orientação sexual, PCD, de região, ter pessoas de várias regiões do Brasil. E a faixa etária, às vezes, não é tão considerada. Como você comentou, entrou numa empresa lá, só tinha meninada, né? Será que não pode equilibrar um pouco para poder trazer outros pontos de vista? Mas eu acho que tem duas coisas aí, tem sempre os dois lados, né, Márcio? Eu acho também que a gente tem que cuidar para não, eu brinco muito com isso, assim, para não ser um velho chato, né? E é verdade. Então, eu me dou muito bem com jovens, muito bem mesmo. Talvez porque a minha cabeça seja bem adolescente, assim, de vibrar com umas coisas, assim, talvez a história da moto, sei lá. Mas eu sempre me dei melhor, até porque as pessoas que eu conheço, assim, mais da minha idade, não trabalham, ou não trabalharam, ou não trabalham mais. Não flui o papo. É. Você fica deslocada. Olha, sempre que isso... fiquei deslocada das mulheres. Mas isso é muito importante, porque você consegue aí manter a capacidade de criar vínculos e pontes com as pessoas que também estão ali interagindo no grupo. Então, você chegou aqui hoje e eu vi que você ficou um tempão conversando com a Jaqueline. Né? Mas... Então, é interessante, mas é uma das questões que a pessoa tem que ter capacidade de se reinventar, né? Porque as empresas já estão olhando para diretorias e gerências de integração etária. Você já viu isso? Então, assim, já tem até o CHO, né? Chief Health, né? Officer, que é justamente pessoas olhando para a qualidade de vida, olhando para a diversidade de gênero, como integrar equipes, né, multidisciplinares e também que tenham diversidade etária. Assim. Então, a pessoa com mais experiência ela tem que saber acessar o jovem, para não justamente começar... Porque muita gente que tem mais experiência abriu a boca, já parece que ele vai te dar uma lição, né? É um tom professoral. Dono da verdade. Tom professoral de verdade. Assim, isso soa muito ruim. No meu tempo era ótimo. Não era nada, entendeu? No meu tempo não era ótimo. Né? A gente tinha muito menos liberdade, muito menos informação, muito menos acesso às coisas. Aquela brincadeira que aparece no Facebook lá, muitas vezes a gente brincava na rua, a gente jogava... Sim, certo, mas hoje você tem outras coisas que você pode fazer que vão dar o mesmo prazer. E mesmo essas que existiam antes, você pode continuar fazendo, se você quiser. Exato. Não é? Exato. Eu vejo assim meus filhos oferecendo para os filhos deles, para os meus netos, essas experiências simples, mas oferecem também um joguinho, entendeu? O celular com joguinho, o videogame, eles oferecem as duas coisas, né? Então eu acho que essa fala de você viver no passado, no meu tempo que era bom, né, a ideia. Chato mesmo. É muito chato. E, por outro lado, o jovem também exercitar a paciência, a tranquilidade, de muitas vezes conseguir ter uma escuta ativa, de sentar com alguém e tentar extrair daquelas experiências o que a gente pode aproveitar hoje em dia, né? Porque eu vejo que o fato é que essa geração atual de jovens e até adolescentes é a primeira geração que o mais novo tem acesso a mais informação e conhecimento do que o mais velho. Porque ele está com o celular na mão e ele virou o jogo. Então, antes nós tínhamos as pessoas com mais idade como uma fonte da sabedoria que eu vou lá consultar como é que era, como é que foi. E hoje a gente tem a informação mais disseminada. Então, às vezes eu não preciso ir para ter a informação. Mas a sabedoria vai além, que é uma vivência,
uma extração daquilo que você teve na jornada, que compartilhando você consegue ampliar a visão, né? Sabe, Márcio, eu acho que a gente tem os dois lados, né? Tanto o jovem, eu estou me vendo numa situação particular antiga aí. Os dois lados terem essa abertura para aprender com o outro. Nós tínhamos na nossa família, não exatamente na minha família, mas a sogra da minha cunhada, Dona Sônia, ela era uma mulher brilhante, brilhante. E quando nós nos encontramos, a gente ficava em volta dela, ouvindo as histórias dela. Era fantástico, sabe? E ela falava um português, assim, o dia que ela falou interregno, nós ficamos assim... Dona Sônia, peraí, que é? Não tinha ainda o celular... Não tinha o Google. O Google para a gente ir atrás lá, mas a gente foi. De algum jeito a gente entendeu o que era interregno. E aí a gente até hoje fala, né, de brincadeira. Então, encaixa o interregno. Encaixamos o interregno, porque é lindo, né? É bonito. Entre reinados, olha que coisa linda, né? Então eu acho que dos dois lados tem que ter essa disponibilidade do ouvir ativo, entendeu o que você falou? Os dois lados têm que ter, tanto a gente aprender com os jovens, que eles trazem essa coisa da tecnologia que a gente não sabe, né? Ou não tem acesso, tem preguiça de aprender. Eu já ouvi muita gente falar assim, eu não quero saber nada disso, um monte de tecnologia, não, eu já parei. O telefone funciona? Liga, tá bom. Tá bom. Eu falei, Não dá não, mais, eu né? quero Não saber, tem como. pelo amor de Deus, eu não quero tem como. saber. Né? E esse planejamento e essa aprendizagem, um planejamento para o envelhecimento e aprendizagem contínua, né? Não está na cultura do brasileiro, né? A pessoa é vida louca, vou ver um momento... Mas isso aí não está nem no da juventude, eu acho, né? A gente vai trazer uns jovens aqui, mas eu acho que isso não está geral. Mas eu acho que em outras culturas a gente tem um respeito maior, né? Cultura japonesa, não, respeito isso maior sim. ao idoso. Com Então, respeito à Falando do sabedoria. Ocidente. As pessoas, o lado por de respeitarem lá é um mais, outro lado. se organizam mais, se preparam mais, se planejam. Olha, eu falei da Dona Sônia, mas eu estou lembrando dos pais de uma amiga nossa. Eles são uma família judia e ele tinha assim, ele para começar fugiu de lá, todas essas histórias que os judeus têm, né? E ele foi fazer o curso de contador no Brasil. E ele era uma pessoa brilhante. A gente sentava em volta dele na praia, lá, que eles tinham uma casa na praia, e a gente ficava... Eu adorava ficar ouvindo o Dr. Mário. A dona Margarida, ela era tradutora. Imagina que você sentar e ficar conversando com uma pessoa que traduziu milhões de livros, não são milhões, né, mas vários livros, e ela falou... E eu perguntava, dona Margarida, qual é o livro mais interessante que a senhora traduziu? E o mais difícil? E o mais não sei o quê? Então, eu acho que a gente é que tem que ter essa disponibilidade de aprender os dois lados. Sim, é a tal da escuta, né? Eu lembro, assim, também, contando, era maravilhoso ficar sentado na sala ouvindo os tios conversando, e as experiências dele. Assim, ó, uma das coisas que você falou que eu acho que é muito legal conectando hoje é a criação dos pontos de contato. Isso. Né? Esse insight aqui foi brilhante. Ou seja, você chegou, teve um ponto de contato com a Jaqueline, foi a moto. Você tem o ponto de contato da tecnologia, o de aprender isso ou aquilo. Hoje eu vou nas empresas e às vezes a gente fala algumas coisas, e olha que eu nem sou jovem também, tenho lá quase 50. Mas você começa a falar sobre o que acontece no mundo hoje e você vê executivos de nível C, você parece que você está falando grego para ele, porque ele não entende nada, não sabe do que é uma ferramenta de comunicação, não sabe como é que o filho dele está enxergando o mundo, né? É claro que a gente não entra no nível do adolescente, mas no que eu tento ali, no que eu vejo, eu tento entender como é que é o mundo do João. De alguma forma essa pessoa se acomodou, né? Ela então, tá no ninho quentinho ali, não precisou se atualizar, mas a hora ou outra... Eu dou sempre exemplos nos treinamentos, por exemplo, esses trabalhos que a gente faz de resolver conflitos, de você harmonizar as relações,
eu acho assim, eu sempre falo isso. Cada pessoa é como um notebook, um aparelho de som, que você vai lá e fica procurando o botão. Onde é que liga? Aquele desenho, e esse aqui não tem aquele desenho. Puxa, se você apertar o botão errado, não vai funcionar. Você tem que saber apertar o botão. E se você usar a sua percepção para perceber qual é o botão daquela pessoa, você vai longe. E quem né? tem mais experiência de vida conhece mais botões, né? Sim. Então, aí que tem que usar. Mas falando em botão, olha, até para quem está desenvolvendo tecnologia, para o futuro, a pirâmide etária do Brasil, né? Ela está reduzindo, está engordando no Tá meio. virando um quadradinho. E agora vai inverter, vai aumentar. O topo da pirâmide, as pessoas com mais idade, vai ficar maior Sim. do que a base. Porque as pessoas estão tendo menos filho, e isso é natural, é o envelhecimento da população. E poucas Baixa décadas, até natalidade. 2060, a gente já vai ter uma população, né, acima de 45, 50 anos muito grande. Então, se eu desenvolvo tecnologias para o futuro, prestação de serviço, eu tenho que olhar para esse público. E não tem como olhar para um público sem ter um programa de diversidade etária dentro da organização. Porque eu preciso dessas pessoas dentro da organização pensando para o público, né? Mega tendência Para isso. ter realmente a vivência. É aquela velha história, né? De pessoa que se desenvolveu um mouse lá, só que todo mundo era destro no time. Alguém Sim. depois chegou, lançou o mouse, mas ninguém pensou no canhoto. É um exemplo bobo, mas é a mesma coisa. Não, mas né? é a Então, mesma coisa. desenvolver tecnologias, soluções, serviços para a velhice, para essa faixa etária, eu já estou pensando, eu ia falar melhor idade, de me controlar aqui, que não pode velhice. falar. Fala Para maturidade, né? pelo amor Para pessoas de Deus. maduras, né? Experientes. E eu tenho que ter uma usabilidade, eu tenho que ter todo um contexto da vivência dessa pessoa para conseguir entregar mais valor para esse público. Mas eu não tenho pessoas com mais idade dentro da organização, os jovens não vão conseguir pensar com a cabeça de que tem mais idade, né? Então, mesmo para o jovem que quer ir na hype das tendências para o futuro, né, tecnologia, tem que olhar para esse público. UX, né? User Experience da... Isso. Sim. Exatamente. Show de bola. Pô, o tempo voou aqui, gente. Voou. A gente tem uma pergunta aqui... Aide, que você sabe. Você já falou, não, então, né? mas eu acho que até você já A respondeu também. Aide já conhece, né? Ela já conhece, assiste o Work for Soul, ela sabe qual é a pergunta. Mas eu acho que vale. Que a gente pergunta sempre o que te alimenta a alma, né? O que te enleva a alma. Né? Eu acho que você já respondeu, mas vale a pergunta. Olha, chega o microfone mais perto aí. É que eu mudei de posição e... Então, veja... Tem uma coisa muito simbólica na minha vida, na nossa casa, onde a gente morava em São Paulo. Não era à toa. A nossa mesa da cozinha era uma mesinha de madeira com um furo no meio. Sabe? Aquela mesinha de bar que você enfia o guarda-sol. O guarda-sol. Era de madeira com aquilo. Então, para mim, o que me alimenta é gente. É isso mesmo, sem brincadeira, é gente, é estar... E não é assim, eu odeio festa, eu não vou a festas, na minha casa a mesa cabem 6 pessoas, mais que isso, só com nota fiscal. Só com nota fiscal, entendeu? Esses encontros que fazem assim, vamos reunir a turma? Não vou. Não vou. Gosta mais intimista. Sim, porque você pra não dar tem... atenção para a pessoa. Isso. Festa de aniversário. Outro dia, uma vez me prometeu... Assim, alguém inventou de me fazer uma amiga daqui, a Soraya, inventou de me fazer uma festa surpresa. Eu acho que entrou em contato com meu marido, né? Meu marido andava de bicicleta com a turma deles, né? E ela ia fazer uma festa de aniversário para mim. Como é que chama aquele bar que é mexicano? Zapata? Zapata. No Zapata, com uma turma enorme. Meu marido falou assim, ela não vai gostar. Olha como é que é o nome do seu esposo?
Luiz Arthur. O Luiz é da turma, pelo jeito. Nós somos absolutamente iguais num monte de coisa. É o Luiz que arruma a turma, entendeu? Olha, ele também é assim. Para você ter uma ideia, veja, quando meus filhos casaram, eu saí da minha casa, eu fui morar num flat. Um quarto, uma sala. Ah, esse até tinha tem, né? É meu ainda, tem um escritorinho assim do lado, mas Tá bom, né? Esse tamanho tá bom, não entra muita gente. Você passar o aspirador com uma tomada. Olha, é uma métrica objetiva. Entendeu? Esse apartamento que eu moro, eu tenho que trocar de tomada. Aí já é um problema. Muito Já grande, tá mas fora da escala. É que ele tem uma vista maravilhosa para o Jardim. Sabe aquela foto, aquela vista do Globo News para falar sobre o Jardim Botânico, a temperatura? É a minha janela. Olha aí, que show, hein? A torre Legal. da Globo Chique, News hein? é no prédio do Bacana. lado. É maravilhosa. Mas eu te cortei. E daí a festa no Zapata? Foi estrondo. Não, veja você! É outra coisa na lista que ela não gosta. Gente, não façam. Isso não chame de alimenta a alma. não Isso chame é de o gracinha, contrário, isso- não fale moralidade, não leve nos zapatos. Olha, dia 5 de fevereiro de 2023, eu vou fazer bodas de ouro. Olha aí que legal. Então você imagina. Você aguentou Parabéns. o Luiz com a turma dele 50 anos. 55. Fizemos segunda-feira de Olha. namoro, 55 de namoro. Então, estamos assim, uma grande festa, né? Onde vai ser? São Paulo ou aqui? Falei, gente, vai ser aqui no meu apartamento, 6 pessoas. Meus 2 filhos, né? Meus 4 filhos, como eu brinco, né? Minha nora, meu genro, os meus netos, tem que caber na minha casa. Não, odeio festa. Então, a festa do Zapata, graças a Deus, ela não reuniu a turma. Vieram 3 pessoas, 3 amigas dela. Mas nós chegamos lá, esse Zapata aqui é perto daqui. Não é nem aquele outro Zapata. Bom, uma barulheira. Não se ouvia nada. Aquelas que o garçom passa com os copos, que não são seus, aqui no seu nariz, né? Horror, que isso? Quem gosta de um troço desse? Mas- Não sou eu. Sabe o que as empresas ganham? Eu falo, se as empresas, as pessoas, é porque quando você tem uma pessoa de mais idade, lúcida e com poder de escolha, cara, ela vai falar a verdade pra você. Porque quando você é mais novo, você tá cheio de fazer ali o mise-en-scène e tal. Agora, quando você chega na nossa idade, você tem que ter escolha. Você fala, não curto isso aí, olha, o que você tá fazendo é ruim. É feedback na Feedback na Raiz. tampa. Não gosto. O máximo que... E assim, né, trabalhando todos esses anos, eu já tive festa, porque é evidente que o 13 de setembro cai em dia de trabalho, né? E eu não acho ruim, não é que eu assim, não trabalho no dia do meu aniversário. Mas eu já tive festa num hotel no Guarujá, já tive festa, porque tem empresas, por exemplo, eu fui muito tempo consultora da Ticket, a gente fazia team building, fiz team building para todas as empresas da Ticket do Grupo Accor, né? Uhum. E um deles caiu numa sexta-feira. Nós estávamos num grande hotel do Guarujá, uma super festa. Não acho ruim, mas eu estava ali. Era o grupo de trabalho, eu já estava na nota fiscal, entendeu? Aí tá valendo. Então, Aí... vem o Aí tá bolo, valendo, todo né? mundo canta Faz parabéns, parte quem você conhece. faz parte do job. Faz parte. Mas assim, eu, né, pessoa física, não gosto. Não gosto mesmo, não curto. Falando em job, então a gente queria que você deixasse seus contatos, né? O que você está focando agora nas suas consultorias, porque você está na ativa e a gente quer te trazer mais cliente. Agora. Uau. Isso aí. Olha, eu curto muito assim, trabalhos que eu acho, não é nem que eu curto, usei uma expressão popular, mas assim, trabalhos que eu acho que deixam um residual nas pessoas, nos grupos. É você fazer um team building bem feito, com um grupo primário, como a gente chama, né, que é aquele grupo que circula junto. Outro trabalho que dá um resultado que eu amo fazer é assim, pegar
um grupo de uma área de produção e de uma área de vendas, as áreas que têm interface, integrar, entendeu? Porque é aquela história, né? Vendas vende mais do que a produção Pode produz, entregar. né? Marketing faz mais propaganda e a produção nem lançou produto ainda, né? Então, trabalhos que deixam residual, entendeu? Eu estou fazendo agora, com essa empresa, que são essas áreas de segurança, as equipes de técnicos e engenheiros de segurança, porque essas pessoas não têm uma hierarquia em cima dos funcionários, né, dos outros colaboradores. Tem que ser por influência, a maior Tem parte que das vezes. ser por influência. Então, eu fiz um trabalho num porto recentemente e que eu comecei a trabalhar desde o Quem Sou Eu, né? Que é uma coisa antiga, velha, mas se você não souber quem é você, quais são as suas fortalezas e quais são as suas fraquezas, quem são aquelas pessoas que tiram você do sério, para você saber, porque senão é assim, nossa senhora, eu vou ter que falar com a Adeildo, meu Deus, aquele cara me irrita, ele vai dizer isso, ele vai dizer isso. Quando eu chego no Adeildo, a minha entonação já vai estar carregada do que você... Entendeu? Ao invés de eu falar assim, fazer um diálogo comportamental, que é aquele que você assim, meu amigo, o que você está fazendo? Poxa, e você está... O que você está usando para se proteger, né? Que é aquela coisa assim de comer pelas beiras, né? O diálogo comportamental é bem comer pelas beiras, assim, né? Até você chegar e ver se a pessoa está usando todos os EPIs, se ela tem consciência do que ela está fazendo. Então, quando ele chega na pessoa que mexe com ele, ele já vai no tapa, entendeu? E essas pessoas não têm uma hierarquia, é por influência. Então, você tem que desenvolver o poder pessoal delas. Porque, para mim, liderança não é cargo, é poder pessoal. Cada vez mais, né? Cada vez mais. Eu fiz uma vez um coaching para uma japonesinha que, olha, foi um trabalho maravilhoso e foi muito gostoso, porque o chefe dela era um carioca e ela uma japonesinha, filha mais velha. Então, qual era o destino dela? Cuidar dos pais. Na tradição, e a família dela era tradicional, ela tinha que cuidar dos pais. E o chefe dela, carioca, queria que ela fizesse o café da manhã e falasse com a equipe, né? Eu falei para ele, ela nunca vai fazer isso. A gente pode melhorar algumas coisas que ela tem. Então, eu chamei uma pessoa que entende muito de São Paulo, né? Porque aqui a gente tem a Adriana Werner, que fala bastante sobre como falar em público, oratória, essas coisas. Em São Paulo, a gente tem a Eunice Mendes, que é uma figura fantástica, trabalhou em teatro, então ela faz toda uma performance assim para te ensinar, né? Puxar o fio aqui e tal. Chamei essa moça para ajudar a japonesa a pôr um pouco de expressão no que ela falava. E um dos exercícios era cuspir sementinha de abóbora, né? Então, porque o japonês, como ele não tem, ele fala com isso aqui parado, né? Então, ela não tem músculo aqui. Daí tinha que exercitar lá. Cuspir a Exatamente sementinha. Isso. E ela falava, fecha a porta, fecha a porta. E foi muito interessante, porque por que ela foi chamada para ser essa pessoa que ia coordenar toda a América do Sul? Porque ela tinha uma liderança, assim, pelo poder de confiabilidade, de credibilidade. Não era pelo falar alto. Pela eloquência, não. Pela falar em público. Entendeu? Então, assim, qual é o seu poder pessoal? O que você tem para influenciar as pessoas, né? Como é que você pode passar credibilidade? Quem são as pessoas que tiram você do sério? E hoje você está fazendo isso em grupo e individual. Você faz também para pessoas. Estou fazendo, faço. Faço. Legal. Não tenho feito, não. Não tenho feito. Bom, a gente saiu dessa pandemia maluca, mas eu fiz o ano passado, o ano retrasado, via online. É outra coisa, né? Facilitou, né? Muito. É para fazer? Bom, vamos lá. Como é que vamos aprender a fazer esse negócio? Eu aprendi Zoom, Teams,
todos esses negócios, né? E que é outra coisa, né? Onde é que está o botão que eu tenho que... Mas essa aí foi geral. Mas ainda a gente vai deixar teus contatos aqui na descrição do vídeo. Então, se você gostou de alguma dessas atividades que a ID está propondo aí, realizar nas empresas, a gente sempre gosta de promover nossos convidados para realmente enaltecer. Então, a gente vai deixar todos os teus contatos aqui. A gente queria te agradecer muito, foi um papo muito legal. Eu né, adorei. Deildo? Foi muito legal. A ID tem a vantagem, que nem eu, do nome ser diferente, daí é mais fácil achar. É AID com acento agudo no primeiro E e com E. Y. Pois é. Você sabe que eu fui num restaurante no domingo? No domingo, E a moça disse, qual é o seu nome? Eu falei, AID. Ela escreveu AID. Eu falei, por favor, bota um E aí no final. Senão você vai me chamar de AIDS, eu não vou gostar. AID, obrigado. Obrigado a todo mundo que ficou com a gente também, né, Márcio? Bom, pessoal, Obrigado. se você ficou até agora no vídeo, a gente sempre pede. Deixa seu like, se inscreve no canal e deixa seu comentário. O que você acha do tema de etarismo, vivências, compartilhe com a gente, que a gente adora interação e feedback, né, Aide? É isso aí, vai ter a parte 2, porque semana que vem, no próximo episódio, a gente vai ter uma galera super jovem falando com a gente aqui. O mesmo papo sobre etarismo, mas agora com a galera super jovem que está no RH. Eu não vou deixar de assistir. Porque no Work bacana. for Soul nós temos diversidade etária. É isso então, aí. fique com a gente. Valeu, gente. Até a Tchau, próxima. gente. Abraço. Tchau. Tchau,